Legendagem ZDF 2100 e 2026. Estamos no quarto ano, dia 332 da invasão total. Sejam bem-vindos, eu os cumprimento. No relatório diário de situação, hoje vemos uma detonação muito interessante em Krasnodar. Mas também há condições logísticas extremamente ruins. Vamos conferir algumas geolocalizações na linha de frente em Pokrovsk e mais. Veja aqui, ucranianos destroem depósito de munição russo com poucos drones. Sistemas não tripulados geralmente usam conexão por fibra óptica para transmitir imagens e dados de controle com alta estabilidade e baixa latência, permitindo operação em áreas protegidas ou de difícil acesso. Se perguntarem por que não usaram bloqueadores de sinal, acredito que os russos também tinham um lá. No entanto, eles só interferem nas comunicações por rádio, das quais um drone de fibra óptica não depende, como eu disse, um drone de fibra óptica. Ela é praticamente imune a interferências de bloqueadores, já que o sinal é transmitido por meio do cabo de fibra óptica e não por rádio como em outros drones. E é exatamente isso que a torna tão perigosa. Mas a desvantagem, é claro, é que você fica limitado a um determinado alcance. Justamente o alcance do cabo de fibra óptica que o drone carrega. Junto. Primeiro vimos alcances de 5 a 20 km, depois 40 km e agora de 70 a 80 km. O cabo de fibra óptica é carregado em um rolo e desenrolado durante o voo. Ainda vemos destroços espalhados nas cidades vizinhas? Singen provavelmente é o depósito que vimos explodir ontem, só que agora temos vídeos mostrando como tudo foi feito. Sobre destroços voando em Krasnodar Krai, Rússia, um míssil antiaéreo russo caiu em área residencial. Isso já aconteceu antes, meus espectadores não deveriam se surpreender. Só no ano passado vimos uns 7 ou 8 casos assim. Imagens do impacto mostram uma grande cratera entre prédios residenciais. O que, é claro, indica que o míssil ou foi desviado ou caiu descontroladamente após o lançamento. A Rússia é o único país que dispara mísseis antiaéreos repetidamente contra pequenos drones voando baixo, próximos das casas de sua própria população. Medidas de interceptação contra drones ou mísseis acabam, como sempre, representando um perigo para a própria população civil, especialmente quando esses sistemas falham. Desta vez parece diferente. Aqui vemos o míssil atingindo o complexo residencial que acabamos de ver. Nenhum drone foi interceptado ou houve tentativa. Veja, este é o local de lançamento. E claro que não é assim que um sistema de defesa antiaérea dispara um míssil. É assim que parece quando um sistema de defesa antiaérea explode. Aqui também vemos várias direções diferentes em que a fumaça sobe. Há destroços e um grande incêndio, indicando claramente uma explosão. Acredito que na explosão, um foguete foi acionado e voou descontrolado para o prédio residencial, pois estava carregado ao passar ali. Desta vez não foi culpa minha, e sim uma falha técnica, pois desconheço o ataque de drone nesse local. Essas coisas sempre acabam sendo perigosas. De onde vem essa falha técnica? Na maioria das vezes, principalmente do lado russo, isso não recebe tanta importância quanto na Alemanha. Por um lado, não se dá tanta importância às regulamentações, e por outro, os próprios soldados no local também não dão tanto valor a isso. E se uma peça quebrar e não puder ser substituída, porque a logística está atrasada de novo? Se a peça nunca foi fabricada, normalmente nem tentam substituir ou improvisar. Então essas situações podem ocorrer. Não estava lá, não conheço os destroços nem a causa. Só vimos que explodiu, mas é o que mais suspeito. Em Irshine e Pokros, a batalha persiste. Os russos agora estão em algum lugar no sudeste da cidade, mas os ucranianos também ainda estão no local e controlam essa área melhor do que os russos, pelo menos no momento atual, é o que podemos dizer. Isso é mostrado nesta gravação, onde soldados da 155ª Brigada capturam russos de um porão. Azul indica ucranianos, vermelho russos, tudo registrado no alfinete vermelho. E se 2 ucranianos capturam 3 russos e ficam totalmente expostos, podemos supor que o controle está mais com os ucranianos do que com os russos, e ainda assim conseguiram até agora.
Isso significa que os três conseguiram avançar mais ou menos sem problemas pelo primeiro terço do local. Vamos dar uma olhada nas posições. No mapa dá para ver bem. Aqui fica Pokrovsk. Pokrovsk, como dissemos ontem, está quase totalmente sob controle russo. Agora tentam atacar pela estrada constantemente. Eles avançaram com segurança até aqui, onde há 4 grandes fortificações. Uma aqui, aqui, aqui e ali. O status desta é desconhecido. Presumo que ela ainda esteja sob controle ucraniano, assim como esta, já que o ataque russo ocorre basicamente nesta área vermelha. Se olharmos adiante, há mais 2 fortificações que podem já estar com os russos. Caso contrário, nem teriam acessado a cidade por aqui. O que é isso? Aliás, tudo que está marcado no mapa, desenhado como essas fortificações, indica o símbolo de uma fortificação. Depois, ainda existe um símbolo que se parece com isso. É praticamente a mesma coisa, só que com uma linha tracejada. Linhas tracejadas significam que se espera algo ali, ou que algo está planejado ou sendo construído. Melhor dizendo, nesse caso era uma expectativa da época. Desenhei isso há cerca de 9 meses, bem antes da batalha por Pokrovsk, para mostrar onde os ucranianos faziam sua linha de defesa. Não se trata de uma fortificação contínua e longa, mas de pequenos trechos, como mostrado aqui. Portanto, é de se supor que os russos, embora não estejam avançando muito aqui no sul, conseguiram romper por aqui. Eles chegaram à cidade e seguiram pelo curso d'água até o Alfinete Vermelho. Eles também foram vistos no Alfinete Azul, onde um drone ucraniano atingiu soldados russos. Então, vemos que em algum lugar na área amarela, ambos os lados ainda estão presentes, ou seja, não há uma linha de frente clara. Na verdade, ela não existe há alguns meses. Você se lembra da Batalha de Bakhmut e dos relatórios de situação relacionados? Naquela época, eu sabia exatamente quem estava em cada unidade de um prédio residencial, além de quem controlava cada rua ou bairro. A segurança operacional não era tão valorizada na época. Russos e ucranianos postavam quase todo dia: estamos aqui, conquistamos esta casa. Olhem essa placa de rua que fotografei. No dia seguinte, um drone atingiu o local como o grupo Armad costumava fazer. Foram até os soldados russos na trincheira, postaram no TikTok a localização. Os ucranianos viram e o grupo Armad recuou. Os soldados permaneceram na trincheira e nos dias seguintes sofreram bombardeios de artilharia. Hoje, isso não ocorre mais, nem do lado ucraniano, nem russo. Isso era mais comum do lado russo, mas também ocorreu em 2023. Nos preparativos para a contraofensiva ucraniana, vimos várias ações de relações públicas, exibição de forças e concentração de tropas, sinalizando: ei, estamos aqui, nos preparando. Os russos deveriam nos temer, pois eles já fizeram e ainda fazem coisas semelhantes. Não é mais como antes, nem sem censura ou tão público. Como disse, hoje em dia mudou. Isso dificulta minha geolocalização e de quem faz isso ainda mais. Mas dá para ver que pelo menos aqui na área amarela foram relatadas 2 geolocalizações no mesmo dia. Os sucessos de ambos os lados mostram, embora não tenham nada a ver um com o outro, que ambos os lados estão mais ou menos atuando em seus próprios setores. E, na minha avaliação, os russos estão mais presentes e mais fortes aqui na área do Alfinete Azul do que na área do Alfinete Vermelho. Faz sentido, como já pudemos ver antes. Soldados ucranianos capturaram russos aqui e puderam se mover livremente, sem buscar cobertura. Soldados russos da 35ª Brigada aparecem em vídeo após combate durante uma pausa. Eles preparam ratos do campo numa fogueira ao ar livre. Deixarei o vídeo para vocês no Telegram. A cena é comentada pelos próprios envolvidos e apresentada como um exemplo de improvisação extrema. Isso descreve muito bem a situação, porque eles começam a comer ratos. Isso reforça os problemas de abastecimento do lado russo há 4 anos. A Rússia não tem o exército mais forte, nem precisamos discutir isso. Na teoria, talvez até antes da invasão, mas claramente não foi o caso. E não é culpa dos soldados, nem do indivíduo. Acima de tudo, no exército é assim, ele depende totalmente de uma logística adequada.
E a logística é algo muito exigente e também muito trabalhoso de executar. Esse problema ocorreu tanto na Rússia quanto na União Soviética. E também várias subunidades que vimos repetidas vezes entre as forças russas ou, na época, soviéticas. A logística é onde geralmente ocorre a falha, revelando o estresse constante das tropas russas no campo. Antes de grandes ataques, invasões ou combates, os soldados costumam receber boas refeições. No Ocidente, é sempre pizza ou rosbife, imitações ou algo que motive. Sem comida, não há luta, todos sabem disso. E quanto melhor a comida, mais motivado o soldado. Mas aqui vemos uma cena após o combate. Isso pode ser verdade, mas não melhora a situação, já que nem aqui temos abastecimento suficiente. As autoridades dos Estados Unidos apreenderam outro petroleiro no Caribe. O navio Sagitta foi inspecionado por suspeita de ter transportado petróleo russo e ser parte da chamada Frota Fantasma. Zoraviov afirmou dias atrás que deveriam afundar os petroleiros ou os SMU sofreriam consequências militares, mas nada disso ocorreu. Nas últimas semanas, na verdade desde o início do ano, ficou muito evidente que a Ucrânia realizou significativamente menos ataques a refinarias de petróleo russas e depósitos de combustível. De agosto a dezembro, ataques frequentes atingiram refinarias, depósitos de combustível e infraestruturas energéticas no interior da Rússia. Esse padrão já não é mais observado como antes. No entanto, isso não indica necessariamente mudança de estratégia, mas pode refletir nova definição de prioridades. Com o início do novo ano e anúncios para 2026, fica claro que a Ucrânia quer retomar o foco em operações ofensivas. Nos últimos anos, o foco esteve predominantemente na defesa, em contra-ataques pontuais e em ataques sistemáticos contra a infraestrutura russa, justamente para enfraquecer indiretamente a capacidade de guerra de Moscou e, principalmente, suas opções de pagamento ou geração de receitas. É possível, portanto, que atualmente recursos, munição e capacidades de reconhecimento estejam sendo reservados para ataques coordenados maiores ou para novas abordagens operacionais. Se isso é realmente uma preparação consciente para um passo maior ou apenas uma fase temporária de baixa atividade, não é possível avaliar de forma confiável neste momento. Ainda é cedo para dizer. Essa tendência deve ser observada por mais tempo. Se até abril/março não houver novidades, poderemos prever melhor a situação. Agradeço aos assinantes, membros do canal, equipe Algor e especialmente ao Tenente-Coronel Renek, Roberto Ziller, Dietrich, Fred e Meyerhofer. Fiquem à vontade para se inscrever, curtir, comentar e até o próximo relatório diário.